Como é bom estarmos na casa do Senhor adorando, seja presencialmente, seja você que está conosco online nessa noite. O melhor tempo do nosso dia é quando nós estamos adorando a Deus. É assim que nós vivemos. Esse é o terceiro culto e hoje nós começamos uma série de mensagens chamada Uma Vida Abundante, uma vida muito abençoada. Quais os segredos que as Sagradas Escrituras nos revelam para que eu e você tenhamos de fato uma vida abundante no Senhor. Quantos querem viver uma vida abundante? Amém? Se você está aí no chat, aí escreve: eu quero uma vida abundante. Eu quero ler com você apenas 3 versículos de Provérbios. Primeiro versículo de Provérbios, capítulo 4, verso 23, e depois Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios capítulo 4, verso 23, 3 versículos que falam a respeito do nosso coração, a respeito de tudo aquilo que provém do nosso coração e como essas coisas influenciam. Porque começaram uma série de mensagens que fala sobre uma vida abundante, parte do princípio de que nós precisamos primeiro colocar a nossa vida em ordem, a começar pelo nosso coração. Porque não dá para se viver de uma forma abundante as prosperidades, aquilo que Deus tem preparado para nós, se o nosso coração estiver desalinhado. Então, Provérbios capítulo 4, verso 23, os pré-adolescentes que estão aqui no templo, o ministro Tiago está avisando que nós vamos começar lá o culto de vocês. Então, se há algum pré-adolescente aqui, você pode seguir lá para cima, lá, sobe as escadas, a sala Tim, um tempo especial. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim: acima de tudo, ele quer dizer, o mais importante de todas as coisas é: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vá um pouquinho mais à frente, em Provérbios, capítulo de número 14, 2 versículos que eu quero ler desse capítulo. Provérbios, capítulo 14, verso de número 10, diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura. Cada coração conhece a sua própria amargura. Verso número 30, o coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Pai amado, nós te louvamos por esse tempo tão especial, tão maravilhoso que o Senhor preparou para todos nós que estamos cultuando ao Senhor, seja aqui presencialmente, seja através do YouTube. Eu sei que o Senhor tem falado conosco já desde o início deste culto, cada palavra, cada canção, cada momento deste culto, e eu sei que agora, ao meditarmos na Tua palavra, não será diferente. Que o Teu Espírito Santo encontre em nós um lugar onde o Senhor possa derramar da Tua presença, que o nosso coração, que é o tema desta mensagem hoje à noite, seja realmente transformado pelo poder da Tua presença, através do Teu Espírito Santo, em todos aqueles que estão buscando ao Senhor nesta noite. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Uma vida mais que abundante começa por um coração sadio. O tema da nossa mensagem no dia de hoje é: mantenha protegido o seu coração. Você pode dizer para quem está perto de você? Fala, mantenha protegido o seu coração aí. Guarde melhor o seu coração. Eu quero começar essa noite, quem sabe, como um cardiologista. Quando você vai no cardiologista, a primeira coisa ele vai falar: como é que está o seu coração? E meio que naturalmente a gente responde: ah, está tudo bem, doutor. Né? Está tudo bem, está tudo tranquilo, tal. Agora, como pastor, de verdade, diante de Deus, olhando para a sua vida, olhando para o seu interior, como está o seu coração hoje? O que é que há dentro do seu coração? Que tipo de sentimento, de emoção, que tipo de conduta o seu coração tem abrigado? Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos, pastor Silas já pregou algumas vezes sobre isso,
de vez em quando a gente precisa fazer uma faxina na alma e no coração. Porque nós temos uma facilidade muito grande de guardar no nosso coração aquilo que não provém de Deus. Provém de uma amargura, provém de um pecado, provém de lutas que nós passamos, de adversidades que nós enfrentamos, e nós vamos guardando essas coisas no nosso coração. Só que essas coisas, de fato, estão nos impedindo de viver uma vida abundante que Deus tem preparado para todos nós. Todos nós sabemos que a vida, em alguns momentos, ela se torna dura para todos nós, não é assim? O mundo, por vezes, nos machuca, nos arrebenta o coração algumas vezes. Isso é uma realidade que todos nós que estamos vivos estamos sujeitos. Uma frustração, uma luta, uma adversidade, tantas coisas. Agora, as Escrituras, os textos que nós estamos lendo aqui, estão dizendo que nós precisamos cuidar desse coração. Estão dizendo que cada um de nós sabe de verdade o que há dentro do nosso coração. E é por isso que Deus quer nos ensinar nessa noite a tratar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. Porque assim como o coração consegue trazer paz e vida ao corpo, o contrário também é verdade. Um coração doente, um coração enfermo, um coração adoecido, um coração que está abrigando aquilo que não provém de Deus, traz a morte, traz tantas coisas ruins. E nós vivemos no tempo das doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, estresse, tantas doenças psicossomáticas que provêm do coração, de corações enfermos, de corações adoecidos. A Bíblia diz que o nosso coração reflete o estado da nossa vida. Em Provérbios capítulo 27, no verso 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem de verdade nós somos. Não há como negar. Quando você se relaciona com alguém, logo nos primeiros momentos você consegue perceber como é o coração daquela pessoa. Nos dias atuais, irmãos, não são poucas as pessoas que demonstram, às vezes, através das suas vidas, que ali tem um coração sangrando, que ali tem um coração ferido. As maiores causas das feridas dos corações nos nossos dias são decepções amorosas, sonhos que foram despedaçados, talvez pelo momento, luto pela morte de pessoas amadas, fere o coração. Carreiras que foram interrompidas, o coração fica ferido, acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, de amigas, injustiça sofrida, fere o coração, perda de bens estimados, fere o coração. E quando o coração está ferido, está machucado, e ele não é tratado, existem algumas consequências que começam a acontecer. Por exemplo, começa a acontecer a perda do humor, a perda da alegria, perda do ânimo, você perde o ânimo de viver, de realizar, de ir para cima, perde o prazer de se relacionar com pessoas, não quero mais saber de gente, não quero mais saber de pessoas, você perde o prazer, perde a motivação, perde a esperança de voltar a sonhar os sonhos que Deus tem preparado para você. São sintomas de coração que está machucado, que está ferido. Mas nessa noite Deus vai tratar o nosso coração, amém? Você crê nisso? Eu quero dar para você alguns conselhos que estão aqui nas Sagradas Escrituras, para você aprender a proteger o seu coração. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: proteja o seu coração da ansiedade. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muito propício para se desenvolver ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, é você sofrer por antecedência, por aquilo que você nem sabe o que vai acontecer, mas você já começou a sofrer. Você já começou a perder a noite de sono, você já começou a perder a sua paz, você já começou a perder a sua alegria, você nem sabe como é que a empresa vai se portar, mas você já está sofrendo, amargurando, já perdeu a alegria. Proteja o seu coração da ansiedade nesse tempo de incerteza que todos nós estamos vivendo. Não é fácil. A gente estava conversando essa semana aqui, os pastores, né, quando a gente achava que ia decolar,
fecha tudo de novo. E aí a gente tem que cuidar do coração, porque senão bate uma ansiedade. Ai, mas como é que vai ser? E o que a gente tinha de plano? E aquilo que a gente estava realizando? E as coisas como estavam começando? Ai, a ansiedade toma conta. O coração ansioso nos leva a sofrer por antecipação. O coração ansioso rouba a nossa paz. Proteja o seu coração de toda ansiedade. Olha que interessante, a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade. São mais de 264 milhões de pessoas no mundo sofrendo de ansiedade nesse exato momento. É um índice muito alto. Pessoas que estão sem paz, pessoas que não estão dormindo, pessoas que não estão vivendo melhor com as suas famílias, pessoas que não estão sonhando os sonhos de Deus, porque elas estão vivendo na ansiedade daquilo que ainda não aconteceu. Aí você fala assim, mas pastor, como é que a gente se coloca nessa situação, nesse tempo de incerteza que a gente está vivendo? Aí nós vamos lá para as palavras do nosso mestre Jesus, que em Mateus, no capítulo 11, diz assim: venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu, disse Jesus, lhes darei descanso. Aí ele diz mais, ele diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Você está precisando de descanso para a sua alma? Jesus já ensinou o caminho, vai a Ele, busca Ele, se entrega a Ele, confia nele, Ele sabe qual é o seu futuro não está na mão dos governantes, o seu futuro não está na provisão de uma vacina, o seu futuro não está em qualquer outra coisa desta terra, o nosso futuro está na mão daquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, só Ele, irmãos. Proteja seu coração da ansiedade. Jesus falou assim, olha, o meu jugo é fácil de carregar, o meu fardo é leve. Por isso, se você está carregando um jugo pesado demais, um fardo pesado demais, que está fazendo você sofrer, pare, porque isso não é a vontade de Deus. Não é isso que o Pai de amor tem preparado para você e para mim. Por isso, nós devemos proteger o nosso coração de toda ansiedade, amém? Fala para quem está perto, hoje eu vou deitar e rolar, é a última vez que vocês estão aqui, na próxima semana, fala para quem está perto de você aí, proteja o seu coração da ansiedade. Fala com muito carinho, fala assim, o papai está cuidando de você. Proteja o seu coração da maldade. Pastor, mas crente precisa proteger muito mais ainda, irmão. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo mau. Provérbios capítulo 17, verso 20, diz que o homem do coração perverso não prospera. Se você for buscar essa palavra perverso, ela indica aquela pessoa que tem uma má índole, uma tendência de praticar crueldade, indiferença para com as pessoas, capaz de prejudicar alguém sem pensar nas consequências. Coração de maldade. O que importa é a minha vida, é minha casa, é meu trabalho, eu não estou nem aí com o lado de lá. Isso é muito propício, você ter um coração de maldade. O coração malvado nos leva a semear a nossa própria dor. O coração perverso nos rouba a bondade que é a essência do Espírito Santo na vida do crente. Essa semana eu ouvi uma frase muito legal, não era comigo, mas eu ouvi, e aconteceu uma situação, a pessoa falou, eu falei assim, difícil, né? Ela falou assim para mim, a gente aprende, né? Ela falou assim, eu tento olhar para essa situação como é o capeta, não é a pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa bondosa. Eu falei assim, fala, Senhor, comigo. Coração bondoso, contrário de coração da maldade,
que só vê a dificuldade, que só vê a falha, que só vê as pessoas como prejuízo, que só vê as pessoas como barreira, que só vê as coisas como empecilho. Não, proteja o seu coração de todo tipo de maldade. Eu gosto sempre de pensar assim, será que Jesus faria desse jeito? Será que Jesus agiria ou reagiria desse jeito, exatamente do jeito que eu estou fazendo? Porque esse tem que ser o nosso termômetro, um coração bom. Proteja o seu coração da maldade. O homem de coração perverso não prospera. Talvez esse versículo explique porque muitas pessoas às vezes não prosperam em áreas da sua vida. E se você está se conectando com essa palavra, receba ela em amor, não como acusação, mas deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez a falta de prosperidade em áreas da sua vida se deva por maldades que ainda estão imperando dentro de você. Há um Deus nesse culto, nessa noite, que quer transformar o nosso coração. Ele quer tirar toda a maldade, tudo aquilo que é do velho homem, todo desejo do velho homem de vingança, de tantas outras coisas, e quer colocar em nós um coração de bondade. Reconheça isso nessa noite. Proteja o seu coração da dureza. Provérbios 28:14 diz: mas quem endurece o coração, cairá em desgraça. Quem endurece o coração, está distante da graça de Deus, está na desgraça, na ausência da graça. Um coração endurecido nos furta a possibilidade do melhor, do belo e do bom que vem da presença de Deus. Um coração duro nos rouba, irmãos, a sensibilidade da presença de Deus. Às vezes você vem para um culto como esse, ou você está aí na sua casa, onde você estiver conectado conosco num culto como esse, mas seu coração está duro. Você não consegue ver beleza em nada. Você não consegue ver a beleza da adoração, do momento de intercessão, do momento de ofertório. Você não consegue ver a beleza das pessoas orando, buscando a presença de Deus. Um coração duro nos furta, nos rouba a sensibilidade de ouvir a Deus. Talvez isso explique porque há muito tempo crentes não têm ouvido a Deus. Você não consegue ouvir Deus falando com você, Deus ministrando o seu coração, Deus aquecendo o seu coração. Talvez dureza. Há um texto que eu gosto muito do Salmo 34, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele resgata os de espírito oprimido. Deus se afasta do coração duro, mas se aproxima de um coração quebrantado. É algo tão extraordinário isso, irmãos. Talvez algumas lutas, talvez algumas decepções, talvez algumas aflições do passado, do cotidiano, endureceram o seu coração. É muito comum a gente ver pessoas novas convertidas na igreja, e eles têm um ímpeto de fazer, e de quer realizar, e tal, e vai para cima, e aquela coisa toda. E às vezes é muito comum a gente ver uns crentes velhos, que a coisa mais difícil é se envolver. E aí você vai conversar, está com o coração endurecido, porque um dia aconteceu, um dia falou, um dia eu caí, um dia isso, um dia aquilo, e aquilo foi endurecendo, endurecendo. E aí a pessoa se torna uma religiosa. Vem numa missa, não veio para um culto, não veio erguer a voz aos céus e cultuar a Deus, e a rasgar o coração e dizer: Senhor, eu sou um pecador nessa noite, tem misericórdia da minha vida, visita a minha vida, transforma esse coração de pedra, põe aqui um coração sensível à Tua voz, tira de mim tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou dentro de mim. Isso é um coração quebrantado e não um coração duro. O homem de coração duro cai em desgraça. Fala para a pessoa perto de você assim: proteja o seu coração da dureza. Proteja o seu coração da mágoa. Não permita que a mágoa envolva o seu coração.
Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus disse: olha, o seu Pai Celestial os perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai de amor não perdoará os seus pecados. A mágoa é um mal na vida do ser humano. Ela impede Deus de agir na sua vida. O texto está dizendo, Jesus está ensinando, se você perdoar, o Pai te perdoa. Se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Guardar mágoa no coração, irmão, é um negócio tão fácil. Tão fácil. O coração cheio de mágoa, ele nos desconfigura de sermos filhos amados de um Pai de amor. O coração magoado nos rouba o perdão do Pai. Você já pensou na seriedade dessa situação? Talvez você está aqui conosco nessa noite, nesse culto, você está magoado. O mal que isso está causando na sua vida de forma espiritual, não só nesse mundo, mas no mundo espiritual. Porque o texto está dizendo, e aqui não tem jeitinho brasileiro, o texto bíblico está dizendo, o seu Pai Celestial os perdoará se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Aqueles que te fizeram mal, aqueles que te machucaram, aqueles que te feriram, aqueles que te traíram, aqueles que de alguma maneira fizeram o seu coração sangrar. Deus está dizendo, se você perdoar ele, o Pai Celestial te perdoará. Um coração cheio de mágoa desconfigura os filhos de Deus. Ah, quem é aquela pessoa lá? É crente. Aí você vai conversar só mágoa. Mágoa de 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. Ah, porque um dia lá em 1970, irmão do céu. E você ainda está falando que você é crente. Você está falando que você é filho de Deus. Proteja o seu coração da mágoa. Fala comigo. Proteger o meu coração da mágoa. Proteja o seu coração da incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 12, diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Coração incrédulo, aquele coração que de verdade não consegue mais crer, não consegue entender que Deus está no controle de todas as coisas, não consegue se render à soberania de Deus. Eu preciso estar no controle da minha vida, porque se não for do meu jeito, se Deus não operar no milagre do meu jeito, se Deus não fizer essa situação acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, eu não creio, eu não acredito. Coração incrédulo nos distancia de Deus e principalmente das suas promessas. O coração incrédulo nos rouba até mesmo o caminho da salvação. Porque como nós creremos na salvação, se nós não cremos no Deus da salvação? Sabe por que eu estou falando essas coisas para você? Porque se nós queremos, de fato, ter uma vida abundante, nós precisamos proteger o nosso coração dessas e de quaisquer outras feridas e ataques da vida. Feridas, irmãos, que podem ser ocasionadas por pessoas com quem nós estamos próximos. Pessoas que nós amamos, instituições onde nós dedicamos boa parte da nossa vida, grande tempo, e diversas outras circunstâncias que nós não temos o controle. Mas eu quero declarar uma verdade sobre a sua vida nessa noite, eu quero que você receba isso. Deus quer curar o seu coração hoje à noite. Há uma vida abundante nos esperando. Nessa série de mensagens que vai continuar na próxima quinta-feira, no próximo domingo, serão aí 7 mensagens, domingo e quinta. Nós estamos começando um tempo de busca. E não há melhor maneira de começar a buscar essa vida abundante com cura, com libertação do nosso coração, que é onde os textos estão dizendo, começa todas as amarras que impedem o nosso viver de uma forma gloriosa diante de Deus. Cuidar do coração é o primeiro e quem sabe talvez o mais importante passo que você pode tomar. Por quê?
Porque quando você protege o seu coração, você se torna uma pessoa agradecida. Isso é maravilhoso. É por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 17, ele diz assim: e tudo que fizerem, ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Coração agradecido. Coração que sabe agradecer a Deus pelo dia de hoje, porque você tem uma casa, porque você tem talvez um casamento, porque você tem filhos, porque você pode se relacionar, porque você tem saúde, porque você pode construir algo novo no dia de amanhã. Coração agradecido. Um coração protegido, ele é um coração, se torna uma pessoa agradecida. Qual é a primeira coisa que você faz quando você abre os seus olhos de manhã? Reclamar que você tem que levantar para trabalhar? Reclamar dos seus filhos? Irmãos, lá em casa, os meninos acordam às 5h30. Jesus tem misericórdia. E aí vem perto para perguntar se você está acordado. 5h30. Mas eu louvo a Deus. Hoje de manhã acordei para vir para o culto, estavam os 3 e a Débora, todo mundo na mesma cama, amontoado. Abriu um olho assim, um sorriso do Pedro enorme. Agradeci a Deus. Pai, obrigado por esse momento tão gostoso. Agradeci a Deus pelos irmãos de fé que você tem na caminhada. A gente sempre fala que aqui a gente tem um grupo de pastores, de homens e mulheres valorosos e valorosas. Quantos pastores estão amargurando sozinho? Nós agradecemos a Deus todos os dias, nós somos uma igreja privilegiada. Temos aqui, quando a gente chega nessa igreja, se depara com os obreiros, se depara com o pessoal do louvor, da mídia, tanta gente dedicando suas vidas, para que você que está em casa possa receber essa imagem, possa receber esse áudio, possa cultuar a Deus junto conosco. Motivo de gratidão, somos uma igreja abençoada. Somos famílias abençoadas, irmãos, não tem ninguém dessa comunidade que está morando debaixo de uma ponte. Não tem ninguém dessa comunidade que está passando fome. Vamos nos tornar pessoas agradecidas. O Salmo 50, verso 23, eu gosto muito, diz assim, que a gratidão, ela é um sacrifício que de fato honra a Deus. Ser agradecido é um sacrifício que agrada, que honra ao seu Deus. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação do Pai. Gratidão tem a ver não somente com paz e qualidade de vida, como muita gente pensa, mas tem a ver com a salvação em Cristo Jesus. O verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele é grato a Deus em todo o tempo. Aquele que tem certeza da salvação, ele agradece, mesmo quando ele está passando por uma luta. É claro, irmão, aqui ninguém é doido, ninguém gosta de acordar de manhã e falar assim, nossa, que vontade de passar por uma luta para agradar a Deus. Eu não faço. Se você faz isso, a gente pode orar por você no final desse culto. Mas a gente enfrenta a situação, a gente levanta e fala assim, Deus, às vezes eu não entendo porque eu estou passando por isso, talvez eu não entenda porque eu tenho que enfrentar essa situação, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor continua no controle, eu sei que nada foge do teu domínio, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e eu amo ao Senhor, por isso eu te agradeço, me ensina e me leva a crescer diante dessa situação. Gratidão. Um coração protegido torna você uma pessoa agradecida. Quando você protege o seu coração, você se torna uma pessoa generosa. Sabia disso? Generosidade é sinal de alguém que tem um coração saudável diante de Deus. Atos capítulo 20, verso 35 diz assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Quais foram as palavras do Senhor Jesus? A bênção maior em dar do que em receber. A matemática do reino é diferente. Quanto mais generoso eu sou, mais Deus me abençoa. Quanto mais nós semeamos, mais nós prosperamos. Esse dia eu estava falando hoje com uma menina aqui da igreja, eu falei assim, por que Deus vai abençoar alguém que não sabe ser generoso? Não tem sentido.
Deus vai abençoar o generoso, porque esse sabe mandar, esse sabe distribuir, esse sabe usar, esse sabe cuidar, esse sabe edificar a vida dos outros. Quando você protege o seu coração, você se torna uma pessoa generosa. Aí você então consegue entender o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, versos 6 e 7, quando ele fala assim, olha, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Agora, aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Tempo de generosidade dos filhos e filhas de Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo, que se você não for generoso nesse tempo, você precisa rever o seu cristianismo. Se você ainda não abençoou a vida de alguém, você precisa rever o seu cristianismo. Se você está achando que tudo é a igreja que tem que fazer, você precisa rever o seu cristianismo. Porque todos os dias, existem pessoas batendo a nossa porta, a porta da nossa vida, clamando pela ajuda de um filho ou de uma filha de Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de ser generosos, seja com recursos materiais, seja com tempo, seja com dedicação, seja com atenção, seja com cuidado, seja com carinho, de diversas formas. Todos os dias nós estamos tendo a oportunidade de demonstrar a generosidade, de demonstrar a nossa gratidão a Deus através do cuidado com o próximo. O que é que você tem semeado nesses dias? Pastor Silas falou uma frase hoje de manhã no culto muito interessante, muito verdadeira. Talvez ao contrário dessa generosidade, você está pensando assim, é melhor eu não distribuir com ninguém, né? Porque vai que falta na minha casa. Está faltando o cristianismo. Seu coração está doente. Porque um coração protegido é generoso. Ele sabe que não vai faltar. Ele sabe que essa fonte vai continuar jorrando. E da onde veio vai vir mais, porque Deus não deixa faltar na vida dos seus filhos. Gratidão é semear no mundo espiritual. Talvez como homens e mulheres nós nunca veremos o fruto da semente que nós estamos plantando, mas não importa. Quem precisa ver está vendo o eterno, o glorioso, o Senhor dos senhores. Ele vê cada semente que nós lançamos. Mas na eternidade, nós entenderemos todas as nossas ações de generosidade. Quando você protege seu coração, você se torna uma pessoa generosa. Faça um desafio hoje na sua vida. Adote alguém para ser generoso nos próximos dias. Faça um desafio para testar como está o seu coração diante de Deus. Faça uma visita com máscara, com distanciamento social, chega no portão, senta de um lado da mesa e o outro senta do lado de cá. Ligue para alguém. Faça uma oferta especial na vida de uma família que você sabe que está passando por luta. Vai no mercado, compra o melhor para você e compra o melhor para entregar para a vida de alguém. Seja generoso. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito propício para a igreja se levantar e mostrar quem de fato ela é. Um povo transformado, um povo generoso, um povo que sabe abençoar, um povo que sabe cuidar, um povo que sabe mostrar o amor do Pai, não somente em palavras, mas em atitudes e gestos de amor. Jovens que estão sentados aqui, o desafio é para vocês também. Vocês estão sendo cheios do Espírito Santo nos cultos que tem acontecido aqui. Pratique a generosidade. Quando você protege o seu coração, você se torna uma pessoa cheia de compaixão. Salmo 103, no verso 13 e 14, diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, e lembra-se de que somos pó. Compaixão, empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, saber o que o outro está passando. Sabe, irmão, compaixão é a essência do nosso Pai de amor.
O texto bíblico diz que nós não éramos merecedores, mas mesmo assim, Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Nós não éramos dignos, mas Ele encarou aquela cruz e abriu o caminho para que eu e você pudéssemos ter o caminho da salvação. Compaixão é a essência do amor do Pai. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, eu nunca vi Jesus mandar alguém de mão vazia embora. Os discípulos até tentaram. Senhor, manda esse povo ir comprar comida em outro lugar. Está tarde, os mercados vão fechar. Jesus falou assim, não, manda todo mundo sentar, vocês vão dar de comer. Foi assim? Agora o que a gente vê hoje é muita justiça humana. Muitos julgamentos de verdades humanas. Ah, fulano está passando isso porque fez tudo errado. E isso nos impede de sermos compassivos, termos compaixão? Ah, ciclano está passando por causa disso, ele merece. Merece? Ele pode ter tomado as decisões erradas, ele pode estar em pecado de fato, mas eu e você somos o juiz, porque as Escrituras não dizem que nós somos juiz. Elas estão nos ensinando a sermos homens e mulheres de compaixão. Tem muita verdade humana. Eu vou falar umas verdades. Na verdade, você não vai falar verdade nenhuma. Na verdade, você quer ofender. Você quer machucar. A Bíblia está dizendo que nós, filhos de Deus, fomos comprados por compaixão. Somos discípulos desse Deus. Compaixão. Ações de amor, ações de cuidado, sem nenhum tipo de julgamento. Há um Deus que é o justo juiz e Ele vai julgar todas as causas, Ele vai julgar todas as coisas, mas o nosso papel, enquanto estivermos nessa terra, é compaixão. Com os mais fracos, com os caídos, com os pecadores. Isso, irmão, minha irmã, é ser povo santo, povo escolhido e separado para Deus. É por isso que em 1 João, no capítulo 3, no verso 17, nós lemos, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, não tiver paixão por ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como? Irmão, a gente vê gente batendo na nossa porta aqui todos os dias, buscando alimento, buscando uma série de coisas, gente que perdeu o emprego, gente que está desesperada, que não tem Cristo no coração. E aí a gente fecha os olhos e faz de conta que nada está acontecendo. Não é isso que as Escrituras estão dizendo. As Escrituras estão dizendo, em outras palavras, o seguinte: Deus está abençoando sua vida diariamente, para que você leve compaixão ao próximo. Deus não está deixando faltar na sua casa, para que você compartilhe compaixão com o próximo. Deus está abençoando você de uma maneira muito especial. Ele tem marcado a sua vida nesses dias de pandemia, de luta, de grande situação que nós estamos vendo aí. Mas Deus está cuidando da sua igreja, para que essa igreja se mova em direção a este mundo com compaixão. O coração bom, o coração curado e transformado pelo amor desse Pai de amor, consegue bater mais pelo outro do que às vezes por ele mesmo. Em Mateus capítulo 10, verso 42, Jesus disse: se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Irmãos, a recompensa não está em a gente subir na plataforma e pregar. Pastor Mateus tinha uma frase que ele falava que pregar era a cereja do bolo. Eu lembro um pastor que ele falava assim: quando a gente chegar no céu, sabe aquela irmãzinha lá que ninguém nem sabe o nome dela? Que a coroa dela vai ter tanta pedra lá que não vai ter espaço. Porque ela orava pelas pessoas. Porque ela lembrava no culto de quem não tinha vindo, quem estava desaparecido, ela ia fazer visita. Porque ela, todo mês, pegava lá o quilinho dela, que ela se preocupava em separar, nem que fosse 1 quilo, e ela trazia para que pessoas fossem abençoadas.
porque ela não tinha grandes fortunas para dividir, mas aquilo que tinha na mesa dela servia de compaixão para atender o próximo. Esse é o amor do Pai. Deus está procurando. Então, se você tem um coração protegido, você se torna uma pessoa de compaixão. Quero terminar essa mensagem dizendo que se você tem um coração protegido, você experimenta a abundância de Deus. Vou dizer mais uma vez. Se você tem um coração protegido de tudo aquilo que eu disse hoje, você experimenta a abundância de Deus. Em Efésios, Paulo diz no capítulo 3, no verso 20: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você tem um coração protegido de todo esse tipo de mal? A abundância de Deus está sobre a sua vida. Você não precisa nem pedir, Deus já está te abençoando. Talvez você não saiba nem o que pedir, mas Ele está fazendo aquilo que é o melhor para o seu povo. Vida abundante Deus tem preparado para os seus filhos, irmãos. Isso não é utopia. Nós não cremos no evangelho da miséria. Você pode passar por lutas, você vai continuar passando por aflição. Nós não cremos na teologia do supercrente e da Mulher Maravilha também não. Crente fica doente, crente chora, crente passa por adversidade, mas a palavra de Deus que o justo jamais mendigará o pão. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus. E aqui está dizendo que nós talvez, quando nós cremos na abundância, a glória de Deus, o seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar muito mais do que podemos pedir ou imaginar. São as Escrituras que estão afirmando isso a nosso respeito. Há uma vida abundante, sim, preparada para os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos em vida abundância, o nome do Senhor Jesus é glorificado, o nome do Senhor é exaltado, pessoas se dobram diante da presença do nosso Deus, porque reconhecem na igreja a abundância que vem da presença do Senhor. Agora, imagine você lá, está lá no bairro, lá, uma vida miserável. Que vizinho vai olhar para você e falar assim: ah, eu queria tanto ter essa vida? Só quem é doido. Você vai falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa fala assim: rapaz, você tem certeza que você acredita nisso que você está falando? Porque não tem uma vida abundância, não há abundância de Deus. As Escrituras nos dizem, em João, no Evangelho de João, capítulo 10, o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus disse, para lhe dar uma vida, e uma vida abundante que satisfaz. Jesus está dizendo isso. Pastor Silas usa uma frase que a gente aprendeu uma vez: se você não está vivendo uma vida abundante, algo está disfuncional na sua vida. Talvez o seu coração está doente por alguma coisa, e isso está sendo uma barreira para impedir que você tenha uma vida abundante. E vida abundante não tem a ver com riqueza, vida abundante tem a ver com alegria, com paz, com a bênção de Deus diária derramada sobre a vida dos seus filhos. Quantos querem experimentar uma vida abundante? Eu quero. Nós estamos dando o primeiro passo de uma série de 7 mensagens sobre uma vida abençoada. Sabe, irmão, prepara o seu coração para esses dias. Faz uma análise hoje à noite. Talvez alguma coisa não está legal dentro do seu coração. Talvez alguma coisa está doendo, ainda está sangrando ainda. E isso, de alguma forma, no mundo espiritual, está impedindo você dessa vida abundante. Dessa paz, dessa alegria, dessa generosidade, dessa compaixão, de tantas coisas maravilhosas que Deus já tem preparado para você. Como igreja de Cristo, nós de verdade acreditamos que Deus, o nosso Pai de amor, Ele deseja ardentemente abençoar cada um dos seus filhos, para que nós possamos ser agentes de bênção
para outros neste mundo. Nós cremos nisso. Nós buscamos viver essa verdade. E você está dentro desse plano de Deus, amém? Quando nós mantemos o nosso coração protegido, nós estamos seguros da nossa natureza pecaminosa. Talvez algumas situações chegam até você para dizer quem você não é. Deixa quieto isso aí. Está vendo essa luta? É porque Deus não te ama. Está vendo esse problema? É porque você não merece. Está vendo essa adversidade? É porque ninguém se preocupa com você. Aí sabe o que você precisa fazer? Para proteger o seu coração? Reafirmar os seus valores em Cristo Jesus. Lembrar quem Deus diz que você é. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, quero terminar com esse texto. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, vocês são a nação santa, vocês são a propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade de povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia do próprio Deus. Eu sou povo de Deus, sou escolhido do Senhor, sou sacerdote do Deus vivo, sou propriedade exclusiva de Deus, sou nação santa. Não importa o problema, não importa a situação que eu tenho que enfrentar, essas coisas estão dentro do meu coração. Quero finalizar essa mensagem com a mesma pergunta que eu fiz no começo dessa mensagem. De verdade, como está o seu coração hoje à noite? Como está o seu coração diante de Deus? Há um Deus nesse lugar, há um Deus onde você está nos assistindo hoje à noite, e Ele sabe exatamente como você está, mas a pergunta é se você sabe como está o seu coração. Se você consegue reconhecer o que está te impedindo de viver essa vida abundante, essa vida abençoada que nós estamos começando nessa série. Você consegue essa noite detectar o que é que está ferindo você? O que está tirando a sua paz, o que está tirando a sua alegria, o que está tirando tudo isso? E acredite, não são as pessoas, não são as circunstâncias, não é a igreja, não são os problemas, é a maneira como você está desprotegendo o seu coração. Porque nesse mundo nós teremos aflições, sim, Jesus disse. Mas Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão. Você pode ficar de pé? Antes do pastor Silas chegar para orar conosco, eu quero fazer um apelo para você que está aqui nessa noite, ou talvez você que está aí nos assistindo. Sabe uma forma para você proteger o seu coração? É entregar a sua vida a Jesus. Fala, Jesus, entra na minha vida hoje à noite, se torna o meu Senhor e meu Salvador. Porque talvez até hoje eu fiz do meu jeito, eu fiz com aquilo que eu tinha, da maneira que eu sabia, que eu aprendi, mas o meu coração continuou doente, meu coração continuou sangrando, ferido, amargurado, angustiado. Mas hoje à noite, esse mesmo Jesus está pedindo o seu coração, porque Ele quer trocar esse coração por um coração novo, por um coração que ama, por um coração de compaixão, por um coração generoso, por um coração que prospera, por um coração que está preparado para viver uma vida abundante que o Pai tem preparado para você. Talvez você está aqui hoje à noite e você nunca fez essa oração entregando o seu coração a Jesus. Eu queria orar com você, aonde você está mesmo. Só dá um sinal com a sua mão para eu ver quem quer orar conosco nessa noite. Dá um sinal, quero orar com você. Amém, Deus te abençoe, filho. Há mais alguém? Dá um sinal com a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a senhora. Há mais alguém que quer orar conosco nessa noite? Deus abençoe a senhora. Amém. Aleluia. Se você está aí na sua casa, vai aparecer agora na tela na sua tela o telefone da nossa igreja, o WhatsApp da igreja. Manda uma mensagem dizendo assim: eu quero entregar a minha vida a Jesus. E essa semana alguém vai entrar em contato com você. Vai entrar aí para você o telefone do nosso WhatsApp. Manda ali: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você que levantou sua mão, põe sua mão sobre o coração agora. Eu quero fazer uma oração, eu quero que você repita essa oração comigo. Aí onde você está, diga assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a Ti nesta noite o meu coração. Eu quero viver as Tuas bênçãos. Eu quero viver este amor que a Tua palavra ensina. Eu quero viver cada uma das Tuas promessas. E eu sei que para isso eu preciso render o meu coração ao Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, porque a partir de hoje, eu quero ser tido como filho de Deus, como filha de Deus, como alguém de propriedade exclusiva do Pai. Eu quero receber na minha vida este amor, que pode transformar o meu coração, que pode limpar todo o meu coração. Eu quero receber nesta noite este amor, que pode transformar a minha mente, tirar do meu coração tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou, e receber tudo aquilo que provém da Tua vontade. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida, porque a partir de hoje, eu caminharei somente com o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos nisso. Nós cremos no poder da oração que se entrega ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado por essa mensagem, amém? Eu quero orar com você nesse momento, porque nessa jornada nós vamos estar caminhando assim, cada final de semana, cada domingo, um toque especial de Deus numa área da nossa vida. A nossa série é Uma Vida Mais Que Abençoada, e esse final de semana foi: Senhor, guarda o coração. Vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, e que a generosidade na nossa vida seja marca para que nós possamos guardar o nosso coração do egoísmo, que nós venhamos também, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, depositar diante do Senhor, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação, e que nós possamos ter um coração sarado, abençoado, e que as nossas emoções, ó Pai, estejam diante de Ti, e que cada passo na nossa vida possa ser para a glória, para o Teu nome, Senhor, ser exaltado, e que as pessoas possam enxergar em nós essa, Senhor, identidade de sermos filhos amados de Deus, porque nós não somos definidos por aquilo que fazemos ou pelo nosso cargo. Nós somos definidos por uma identidade muito mais profundas, conectados no amor do Senhor. Derrama da Tua graça sobre nós, nos visita essa semana, cuida da nossa caminhada. Nós não sabemos, ó Pai, na segunda-feira, com qual situação, com quem nós vamos nos deparar, e que o nosso coração esteja protegido no Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.